Na última aula a gente falou sobre escala Fahrenheit e escala Celsius. Eu expliquei para você como cada uma delas foi feita. Se você não viu, olha o vídeo aqui no Einstein Pelado, aqui embaixo na descrição. Porque hoje a gente vai falar sobre uma escala que é um pouco mais interessante e é considerada a escala científica. Porque ela leva em consideração algo bem mais fundamental do que o ponto de ebulição e de fusão da água ou de uma mistura qualquer. Ela leva em consideração a própria composição dos materiais e por isso a gente chama ela de escala científica. Mas antes de falar da escala Kelvin, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e falar de como a gente estuda a termodinâmica. Você precisa entender que a física é uma sequência e que as coisas acontecem dentro de uma lógica. Quando eu estudo física no primeiro ano, geralmente a gente estuda a matéria de mecânica. E basicamente, mecânica está ligada às leis de Newton e descrição de movimentos. Por exemplo, os movimentos retilíneos e uniformes, ou retilíneo uniformemente variado, os movimentos de rotação. Então a gente estuda as forças, as causas e a descrição desses movimentos. Quando a gente estuda no segundo ano, basicamente a gente estuda termodinâmica, que é um assunto relacionado com o calor, com a temperatura, com as trocas de calor, com o trabalho, com a força que eu consigo exercer, aquecendo materiais, perdendo e ganhando calor, com a radiação. Enfim, as propriedades térmicas dos materiais. Para falar disso, eu tenho uma diferença muito grande da mecânica. Porque na mecânica, quando eu aplico uma força ou eu cedo energia para o sistema, o que eu vou encontrar, o que eu busco encontrar, é um movimento. Pode ser ele um movimento acelerado, pode ser um movimento uniforme, com velocidade constante. Mas geralmente as coisas se dão em movimentos. E as grandezas são macroscópicas, ou seja, eu consigo medir os espaços e consigo medir o tempo que está relacionado com o fenômeno. Quando eu vou para a termodinâmica, acontece um negócio que eu não consigo ver diferença no material, por exemplo, quando eu aplico o calor ou quando eu retiro o calor. Eu não consigo dizer se o material está mais quente ou menos quente só de olhar. O que eu posso fazer é medir tocando, pelo tato. Mas mesmo assim, eu não consigo uma fidelidade, porque isso depende de cada pessoa. Isso depende do material que eu estou tocando também. Então eu preciso encontrar formas de fazer essas medições. As formas que a gente encontrou inicialmente foram as formas aplicando a lei zero da termodinâmica, que é colocando os materiais em equilíbrio. Então, para fazer um termômetro de graus Celsius, eu utilizo os pontos da água, os pontos que eu consigo medir. Que eu sei, por exemplo, que quando a água vira gelo ou de gelo para água, eu tenho ali como 0 graus Celsius. E para 100 graus Celsius, eu estipulo que eu vou colocar essa medida quando a água entra em ebulição. São dois pontos que eu meço. Mas veja bem, se eu moro num lugar que o frio é muito intenso, aliás, que o inverno é rigoroso, eu não consigo mais medir abaixo de 0 se eu tiver um termômetro à base de água. Eu preciso de uma mistura. Eu preciso de algo que faça que a água não vire gelo a 0 grau. Então a escala Fahrenheit é a escala utilizada nesses lugares. Porque quando eu tiver 0 grau Fahrenheit, eu tenho menos 18 graus Celsius. Imagina que lá na mecânica, quando você aprende MRU, geralmente o professor simplifica tudo em um ponto, e esse ponto está sofrendo todas as coisas. Então, por exemplo, esse ponto está se movendo com velocidade constante, esse ponto está num espaço livre, não tem nada que incomode ele, e ele está andando numa linha reta, o mais simples possível. Ora, veja só, se você consegue imaginar que um ônibus, ou até mesmo um carro, um Fórmula 1, uma bola, qualquer coisa possa ser esse ponto, considerando que o espaço ao redor dele é muito grande, que o movimento dele é livre, que não tem nenhum tipo de resistência devido à forma dele, você pode desprezar um monte de coisa. Eu também posso imaginar que essas mesmas leis de Newton, logo todas as equações e tudo que se refere ao estudo da mecânica, pode ser aplicado imaginando que essas partículas são os componentes da matéria, como por exemplo as moléculas de um gás dentro de um cilindro, porque os espaços vão ser os mesmos. E se essa molécula se movimenta, ela se movimenta de acordo com as leis de Newton. Então eu preciso só adaptar para as questões relacionadas à termodinâmica o que Newton já descobriu e o que ele já fez com a matemática. Então agora o que acontece? Há uma grande explosão da física teórica. Por quê? Porque agora eu preciso imaginar coisas que eu não vejo assim simplesmente experimentando. E as experimentações passam a ser de forma indireta.
Eu consigo calcular, então, todas essas variáveis e toda uma construção de uma física em cima da termodinâmica, que se chama termodinâmica, a partir de Newton. E foi justamente essa associação que William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, que viveu no século XIX, fez. Ele pensou o seguinte, que a energia que eu cedo para uma determinada matéria, um material, a gente pode pensar, por exemplo, num determinado gás que esteja num cilindro, eu transformo essa energia, ou eu converto essa energia de calor na forma de movimento. Então, quanto mais calor eu cedo para uma amostra de gás qualquer, mais movimento as partículas desse gás vão ter. Ou seja, mais energia cinética, mais movimento elas têm. E quanto mais movimento elas têm, é justamente a indicação de qual é a temperatura desse gás ou desse material. Então, quanto mais agitação, maior a temperatura. Quanto menos agitação, menor a temperatura. Isso traz uma questão filosófica muito importante. Pensa bem, se eu tenho então uma quantidade de movimento a cada ganho de energia, eu aumento esse movimento, e quando eu perco energia na forma de calor, eu abaixo esse movimento, ora, o menor estado de movimento que eu tenho é parado. Então deve existir uma temperatura que corresponde a um estado de energia onde não há movimento nenhum das partículas. E Lord Kelvin chamou isso de zero absoluto. Então o zero absoluto na temperatura na escala Kelvin é justamente menos 273 graus Celsius. Então 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin, que é a temperatura científica. Então é isso aí, galera. Então vou mostrar para vocês aqui um simulador mostrando como é que funciona então a ideia do gás. Se vocês pensarem lá a partícula, né, uma partícula sofrendo a ação de uma força ou que está viajando no espaço aí com uma velocidade constante, certo? Tem uma certa quantidade de energia. Então eu tenho uma adaptação aqui, uma bombinha, ó, vou bombear ar para dentro de um cilindro aqui, ó. Um negócio fechado ali, vou botar um monte de ar aqui dentro. O que vai acontecer? A pressão vai aumentar, tá vendo? E a temperatura aqui, ó, 300 Kelvin, que dá o que? 27 graus Celsius. Vamos botar aqui para ver, ó, 20 graus Celsius. Vamos continuar em Kelvin. Isso significa que eu tenho uma certa agitação aqui, ó. Né? Essa temperatura está relacionada com agitação. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou aumentar o calor aqui, vou dar um foguinho aqui para esse cara. O que vai acontecer? A temperatura vai aumentando, ó, 600, quase 700 Kelvin ali. E o que está acontecendo com as bolinhas aqui? Estão se movimentando mais rápido. Então, na temperatura Kelvin, o que é a temperatura é esse próprio movimento aqui das partículas, ó. Então eu vou diminuindo aqui, ó. Conforme eu diminuo a temperatura, botei um gelinho ali, tá vendo, ó? O que acontece com o gás? Ele vai diminuindo o movimento dele, vai perdendo o que a gente chama de latência. Então ele começa a ficar mais lento. Isso é a demonstração da temperatura. Então quando eu chegar em 0 Kelvin ali, ó, tô quase em zero, a ideia é que esse gás pare de se movimentar, porque a indicação de temperatura Kelvin é justamente a quantidade de movimento que eu tenho de um certo gás mantido confinado ali, certo? Sob certas condições. Então eu tenho aqui, ó, quase, não sei se eu vou conseguir chegar a zero, mas o ideal aqui é chegar a zero. Então 2 Kelvin, por exemplo, é a temperatura média do universo, né? O espaço, 2 Kelvin. Então é muito baixo. Então tem o zero aqui, ó. Ok? Então é isso, galera. Dá-lhe, é nóis.